Pessoal, a gente teve um probleminha com a conexão. A gente está tentando entrar de novo aqui. Ele já mandou a mensagem, está conectando. Aê! Acho que agora Foi? foi. Aê! Acho que agora foi. Chique. Eu não estava conseguindo te enviar a solicitação. Tranquilo, mandei aí. E aí, como é que você Show de tá? bola. Agora vai. Tô bem, graças a Deus. E você? Como é que tá? Sossegado. Bem. Peço desculpas aí para todo mundo pelo transtorno, né? Mas agora Não, consegui. tranquilo. Mas vamos lá. Se apresenta e fala um pouco sobre você pra gente. Show de bola. Pedro, primeiro eu queria parabenizar todo mundo que está aqui, parabenizar vocês, pô, os estudantes que estão olhando, promovendo uma semana de direito médico é fantástico. Eu digo fantástico porque eu atuo há 11 anos defendendo profissionais e uma das causas que mais trazem problemas é a falta de informação. Né? O médico às vezes não conhece os direitos dele, não sabe quando que ele pode agir, quando que não pode, o que de fato é mito, o que não é. Então, o fato de vocês estarem trazendo esse conhecimento para estudantes e para toda a comunidade médica, isso é sensacional. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e obrigado pelo convite, me senti muito honrado. A gente que agradece você estar aqui com a gente está muito feliz. A gente é uma liga voltada para o empreendedorismo, inovação na carreira médica e a gente quer trazer assuntos que não são discutidos na universidade, mas que são de suma importância para nós como profissionais na área da saúde, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fantástico. Então fala pra Vamos gente lá, deixa eu me apresentar então. Bom, meu nome é Carlos Eduardo, sou advogado, trabalho há 11 anos já na defesa de profissionais da medicina, eu já fui advogado de hospital, já atuei na defesa de médicos, que é hoje a minha função. Nesse meio tempo eu já fui diretor-geral de um PROCON, e hoje eu sou focado em trazer, assim, minha meta é reduzir risco jurídico da medicina, né, através de informação. Então, esse canal aqui, que a gente pode trazer conteúdo, pode trazer esclarecimento, é fantástico. Então, buscar sempre se aprofundar e tirando o juridiquês, que é muito chato, né? Eu sei que, assim, para advogado a gente gosta muito de julgado, falar de lei, falar de tudo, mas eu sei que médico não gosta disso, né? Não é o vocabulário e o assunto que atrai o médico. Então, eu gosto de trazer essas informações sem colocar muito juridiquês, trazer mesmo como que vocês conseguem aplicar na prática. Pô, bacana, legal. Vamos começar. O tema da live é a importância do prontuário médico. Eu queria iniciar perguntando para você, para quem não desconhece, para quem ainda desconhece, para quem conhece, sabe pouco, ou sabe, quer reforçar sobre o assunto, qual que é a importância do prontuário para os profissionais de saúde? Pedro, o prontuário é simplesmente a coisa mais importante para o médico, para o profissional da saúde, tá? Ele ali é o documento onde toda a equipe multidisciplinar vai fazer o registro de toda a história do paciente, todas as condutas, né? O grande problema que nós vemos muitas vezes, e eu até brinco com os meus clientes assim, que eu pego o prontuário, chega o processo, a gente vai fazer a defesa, né? Aí eu peço o prontuário para ver, e aí, cara, você não consegue entender, você tem que pedir para o cliente traduzir aquilo que está escrito no prontuário, né? E eu sou advogado de defesa, eu estou interessado em saber o que está escrito ali, né?
Agora, perito, juiz, eles não vão ficar se matando para entender a letra. Então, o prontuário ele é o documento essencial para você prestar um bom atendimento, porque é ali que você vai registrar todas as informações, todas as orientações que você passou para o seu paciente. Você vai registrar as reações do seu paciente. Se o paciente trouxe alguma história que, apesar de não estar conectada, às vezes, com o quadro clínico, pode ser importante lá na frente para entender um desenvolvimento de algum quadro de piora, algum não atingimento de resultado. Então, tudo que você conseguir registrar no prontuário é fundamental, tá? Então, o prontuário é simplesmente o documento mais importante ali da relação médico-paciente. E o engraçado, que a gente até brinca assim, o médico, né? Ele é o único profissional que tem a possibilidade dele preencher o contrato dele com o cliente e ele não preenche, né? Ou ele preenche mal. Nenhum outro, você vai fazer o contrato prévio ali e tal. Não, o médico ele preenche na hora como que está acontecendo, e aí ele acaba não preenchendo, e quando vai para o CRM, quando vai para o judiciário, ou acaba mesmo em um inquérito policial, e o prontuário está mal preenchido, dá uma complicada. Bacana, bacana. E dentro desse assunto, esclarece pra gente, quem pode pedir cópia de um prontuário? Olha, isso é uma coisa que a gente vê, Pedro, e tem que ter muito cuidado, porque o médico tem dever de sigilo para as informações, né? Então, o que eu via muito, e a gente vê até hoje, Pedro, autoridades, advogados, parentes, protocolando ou pedindo cópia de prontuário, né? E, por exemplo, quando eu trabalhava no hospital, o que chegava de intimação, de ofício, do delegado de polícia solicitando cópia de prontuário, era assim, era absurdo, chegava um monte, né? E aí o médico, o diretor clínico, o diretor técnico, no caso, ele fica meio sem saber o que ele faz, o que ele não faz, porque o delegado coloca lá que se não for cumprido crime de desobediência e tal, e aí fala, pô, eu não vou entregar, eu vou ser preso, mas se eu entregar eu estou violando o sigilo, o que eu faço? Né? Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Quem tem acesso ao prontuário são as pessoas que estão trabalhando no caso, tá? Os médicos, enfermeiros e a equipe hospitalar. Então, todos esses, eles têm dever de sigilo, né? Fora esses, as pessoas que trabalham, por exemplo, o administrativo, em tese, ele não tem um código de ética que o obrigue a guardar sigilo. Mas como o prontuário é um documento sigiloso, a lei impõe a ele que não divulgue as informações. Então, por isso tem gente que fala assim, mas e o administrativo que está lá fazendo o faturamento do prontuário? Ele não é médico e ele está vendo o que está acontecendo. Mas pela lei ele tem esse dever de sigilo também, tá? Então, quem tem acesso durante o atendimento são essas pessoas. Quem pode requisitar cópia, Pedro? O paciente, o procurador do paciente, ou seja, alguém que tem autorização expressa do paciente para solicitar essa informação, tá? Ou autoridade judicial, tá bom? Uma intimação, um ofício, para que o hospital ou você, como médico, no seu consultório, apresente, tá? O CRM também. Por quê? Como o CRM ele é composto por médicos, né? O CRM, o Conselho Regional de Medicina, quando existe uma sindicância, um processo ético profissional, quem vai julgar o médico são outros médicos. Então, eles também têm dever de sigilo. Então, se eles solicitarem a cópia, você tem o dever de entregar, tá? Então, autoridade judicial, juiz, o paciente, alguém que tenha procuração do paciente e o conselho de medicina, tá? Delegado de polícia pode ter acesso? Não pode. Por quê? Parente também não.
parente também não, a não ser que tenha autorização expressa, tá? Porque pode ter alguma informação naquele atendimento que o paciente não queira que seja divulgado, tá? Então, se algum parente solicitar, a não ser que seja menor, né? Menor de idade, os pais têm acesso. Mas em se tratando de maior de idade, você vai pedir uma autorização expressa do paciente. Então, é simples. Você vai ter no seu hospital, na sua clínica, no seu consultório, um formulário de solicitação de cópia, tá? Aí a pessoa vai levar e o paciente vai assinar que ele autoriza a liberação da cópia do prontuário para aquela pessoa. Tá? E isso é fundamental. O advogado, acontece muito. O advogado chega lá e fala assim, eu sou advogado do paciente Antônio e eu vim aqui solicitar a cópia do prontuário dele. Você vai pedir a procuração dele para solicitar esse prontuário. Se ele não tiver uma procuração com esses poderes específicos, você não pode entregar, mesmo que ele seja advogado. Tá? Porque senão, se você entrega, Pedro, tem duas coisas, três coisas. Você pode responder civil, então indenização, porque você divulgou informações que não eram autorizadas pelo paciente. Você pode responder criminalmente, por ter violado o segredo, e você pode responder no CRM também, por ter violado o segredo. Então, não vale a pena. Então, você tem que ter esse cuidado. Tá? Então, só quem pode solicitar a cópia do prontuário e tal, são essas pessoas. E vou dar mais uma dica aqui, que ela é bem bacana, e existe muita dúvida disso, Pedro. Eu estou lá no meu... Os hospitais, tudo bem que já tem uma verba, e ainda assim eles podem. Mas você está no consultório, e o paciente te solicita cópia do prontuário. Você pode cobrar? Será? Estou lançando uma pergunta para você aí. Será que você pode cobrar a cópia? Posso cobrar a cópia? O que você acha? Eu acredito que sim. Mas pois é. Informação. Você pode cobrar, tá? Você não pode lucrar em cima da cópia do prontuário, mas você pode passar o custo para o paciente, tá? Então, no seu formulário, você vai ter lá quem solicita, qual é a data ou o período de atendimento que o paciente quer aquela cópia, tá? Vai ver quem autoriza, ele autoriza a retirar a cópia e você faz a advertência que cada cópia tem um custo de 15 centavos, 20 centavos, e aí o seu custo, tá? E aí ele vai fazer o pagamento para você. Por quê? Porque você não é obrigado a arcar com esse custo. Né? Não compete a você, não compete você como um ente privado a arcar com isso, tá? Então você também pode fazer essa cobrança da cópia sem problema nenhum. É uma dúvida que existe muito, as pessoas não sabem se pode ou não. Então eu já estou adiantando aqui a informação. Bacana, obrigado. Deixa eu te falar, quais são os principais cuidados que eu tenho que ter na hora que eu estou preenchendo o prontuário? Porque acabou ocorrendo vários problemas aí, né? Sim, sim. Como o prontuário ele é o documento fundamental, Pedro, para o atendimento e para se entender o que aconteceu ali, veja, um prontuário mal preenchido, ele não fica claro o que de fato você estava pensando no momento que você tomou uma conduta médica, né? Então, muitas vezes o prontuário é preenchido assim, sintomas mais algum quadro de exame ou de anamnese igual conduta. Só que não descreve, de fato, por que você está tomando aquela conduta, né? E aí, quando isso vai para uma perícia, pode ser que o perito tenha um entendimento diferente da sua conduta. Ele fala, não. Aqui, por essa literatura, você deveria ter feito esse exame, deveria ter feito mais esse exame complementar para então tomar essa decisão de cirurgia. Que entra em negligência. Entraria numa negligência, exatamente. Então, assim, você foi negligente? Será? Só que você tem uma literatura e um embasamento científico que fala que naquele momento, com os meios que você tinha, era possível você agir daquele jeito e você fez essa etapa. Então,
o fato de omitir informações ali é um perigo e isso causa um prejuízo muito grande, tá, Pedro? Então, primeira coisa, primeiro cuidado, desenvolver o seu raciocínio clínico no prontuário para justificar a sua conduta médica, tá? Hoje, existem muitos prontuários que já são digitais, então você vai lá e faz o registro. Se não, se você for fazer o prontuário físico ainda manual, fazer, escrever, sem preguiça de escrever, viu, doutores? Escrever o seu raciocínio clínico, tá? E escrever com uma letra que seja legível, porque é aquilo que eu falei no começo. Eu, como advogado de defesa, eu me esforço para entender o que está escrito no prontuário. Mas o juiz não vai se esforçar e o perito também não vai se esforçar. Se ele não entender, é como se não tivesse escrito. E aí, vai seguir a orientação de quem? Do perito, né? Muito provavelmente. Então, deixe claro por que você tomou aquela conduta e o raciocínio clínico de forma legível, de forma que qualquer um consiga entender, tá? Não só você que escreveu, você consegue decifrar o hieroglifo lá, porque daí fica complicado. Não, é complicado. Uma coisa que é importante também, Pedro, nas residências, né? Então, assim, vocês daqui a pouco vão estar na residência. Ou quando estiverem no internato, né? Tá lá fazendo internato, tem o preceptor, tem o chefe, né? E ele passa algumas orientações e muitas vezes, mais na residência, o R1 vai tocando o serviço lá, se ele tem alguma dúvida, ele pergunta para o chefe. E às vezes ele troca mensagem com o WhatsApp, o chefe não tá lá, ele liga pro chefe, chefe, eu tô com um caso assim, assim, assado, e o que eu faço? Ah, faz isso, isso, isso. Beleza. E ele vai e faz. Como no residente ele já é médico, ele responde se ele cometeu algum erro. Então o que eu oriento? Na residência, você coloca, conversei com o chefe tal, através de WhatsApp, através de telefone, passei tal situação, e ele me orientou a seguir essa conduta a qual foi aplicada. Porque daí você está se resguardando também, tá? Por exemplo, na residência, ou aí, assim no internato, tá? Então tomem esse cuidado. Então, não colocar o seu raciocínio clínico. Falta grave, gravíssima. Preencher o prontuário como se só você fosse ler ele. Segundo problema, todo mundo tem que entender o seu prontuário, tá? E colocar lá, se você achar, por exemplo, existem casos em que o paciente recusa o atendimento, né? Em casos que o paciente diverge ou ele tem alguma conduta, às vezes, de agressividade ou, né, Não reagiu bem, né? não reagiu bem, consta tudo isso no prontuário. Se você for mais de um médico ali na equipe, na especialidade, você compartilhar com o médico a sua sensação ou o raciocínio clínico e ele tiver entendido junto com você que a melhor conduta era aquela, coloque isso no prontuário também. Isso vai ser fundamental. Então eu sempre brinco com os meus clientes, né, e com os meus alunos o seguinte: preencha o prontuário do seu paciente como se fosse o prontuário do seu filho. Tenha muito cuidado, porque isso vai te livrar muito de dor de cabeça em caso de um processo, em caso de uma sindicância no CRM, no caso de um inquérito policial, porque nós conseguimos muitas vezes demonstrar já no início ali que a sua conduta foi correta e aí nem vai para frente. Às vezes a sindicância é arquivada, o inquérito policial é arquivado, porque fica demonstrado que você foi correto. Agora, se o prontuário está lá, ninguém entende nada, ou não tem raciocínio clínico, na dúvida, vira processo. E aí vira o processo. Né? Então, o melhor é matar o procedimento enquanto ele ainda está no administrativo. Tá? E aí, através de um bom prontuário, é a melhor forma. A melhor segurança é a prevenção, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas vamos dar procedência no seguinte ponto.
que surgiu como dúvida nossa. A partir de uma análise do juiz, né, já está em análise o processo com o prontuário. O que é mais importante para o juiz nesse momento de análise do prontuário? Legal, show de bola. Pedro, quando vira um processo, seja civil, seja criminal, ou seja indenizatório, ou um processo criminal, vai ser a grande chance de ser nomeado um perito, por o caso, tá? E aí o perito vai analisar aquele prontuário. Quando ele analisa o prontuário, ele vai emitir o laudo pericial dele com base nos conhecimentos dele, tá? Então, por exemplo, eu já acompanhei perícia de obstetrícia em que o perito ele era neurocirurgião, ele não era obstetra. E aí, quando ele foi ser ouvido, era um caso de ultrassonografia e tal, idade gestacional, o perito começou a falar de medidas que não constam na ultrassonografia, né? E aí nós fizemos o questionamento, mas né, essas medidas nós começamos a aprofundar em relação a isso, como que ele tiraria essas medidas, porque elas não fazem parte do exame. Então, você sabendo ali no prontuário, tendo raciocínio, você consegue quebrar eventualmente um posicionamento errado do perito, tá? Então, virou processo, vai ter perícia. Em regra, vai ter perícia, né? O juiz vai analisar o que o perito fala, mas ele não é obrigado a seguir o que o perito fala. Ele pode seguir o que o seu assistente técnico vai falar, desde que ele tenha elementos para acreditar nisso, tá? Então, é importante que naquele momento seja visível para o juiz que o seu assistente técnico ele não está só te defendendo, mas ele está de fato demonstrando que você agiu corretamente. Por isso que eu falo da importância de se preencher bem o prontuário. Se você omitir informações, o seu assistente técnico pode juntar um monte de literatura falando que você agiu corretamente. Mas não está no prontuário, não tem como você provar que aquilo aconteceu, tá? Então o juiz ele vai analisar o que o perito disse, as provas do processo e claro, o que o seu assistente técnico está falando também. E aí ele vai tirar a conclusão dele. Então, ter claro ali o raciocínio clínico seu, por que você tomou aquela conduta, por que você aplicou aquela medicação, essa medicação e não aquela, o que te levou a isso, é fundamental para que o juiz possa ter uma decisão mais tranquila. Lembrando que o juiz é um cara leigo, né? É um cara, uma mulher leiga, uma pessoa leiga. Então, ela não é obrigada a saber de medicina. Ela vai seguir das provas produzidas, né? E ela não é obrigada a seguir o laudo pericial também, tá? Então, ela vai seguir o que mais convence ela. Ali ela como pessoa naquele momento, tá? É importante, então, essa clareza na comunicação, né? Até porque se for ruidosa, né, essa comunicação, que às vezes, muitas vezes não ocorre, né, a mensagem que está no prontuário para o juiz, se ela for ruidosa, ela fica com pressupostos ou com subentendidos, né? E isso judicialmente não vale, né? Não vale algo subentendido ali, né? Não, tem que ser tudo muito claro. Exato. É por isso que, inclusive, Pedro, se fala muito do termo de consentimento, né? O termo de consentimento livre esclarecido, que ele é um documento também muito importante, ele é parte do prontuário, né? Ele vai ser anexado ao Eu caí, não? Não. Travou? Travou quando você estava falando sobre o termo livre esclarecimento. Termo de consentimento livre esclarecido, show. Então, assim, ele não tem obrigatoriedade de ser por escrito, não tem legislação, né? Você tem que cumprir o seu dever de informação. Então, você pode registrar no prontuário todas as orientações que você passa.
para o cliente, tá? Para que ele vá, e você ainda pede para ele assinar embaixo de que ele tomou ciência. E aí você está documentado. Então não pode ter mesmo ruído. Tem que ficar tudo muito claro para o paciente, para você e para quem pegar aquele prontuário. Entendi. Uma dúvida que me surgiu aqui é o seguinte: no caso do paciente, ele deu entrada, né, no consultório, né, por exemplo, numa UPA, num atendimento assim público ou privado, e ele está em mente que ele quer tomar o remédio X. Só que a sua conduta e o seu conhecimento como médico diz que esse medicamento não vai ser eficiente, enfim, não é a prescrição correta para aquele caso. Você é obrigado a prescrever isso ou você pode, você pode ter a sua responsabilidade resguardada com um termo de livre esclarecimento? Mas você forneceu o medicamento que ele quer? É. Então, prescrição de medicamento é ato médico, né? Então, assim, nesse momento, a decisão é do médico. Então, você prescrever o medicamento ali na UPA ou no seu consultório, isso não é prerrogativa do paciente, não é direito de escolha dele, se esse remédio não for indicado, tá? Se for indicado, tem esse e esse, os dois dá para usar. Paciente, qual que você quer? Você pode fazer e conversa com ele sobre todas as consequências, efeitos de cada um, o que pode acarretar, e aí o paciente pode tomar decisão junto com você, tá? Agora, não, eu quero porque eu quero tomar um antibiótico para calvície. Sei lá, um exemplo esdrúxulo aqui, né? Mas eu quero porque eu quero... Assim, Pedro, esse remédio não vai atender sua expectativa, esse remédio pode até afetar a sua resposta a outras doenças, tal. Não é o mais recomendado. Você tem esse outro remédio. Não, mas eu quero, porque eu vi no Dr. Google. O Dr. Google falou que tem um tratamento novo lá, fantástico, de antibiótico para calvície, e eu quero. Então você vai falar assim, no caso aqui não é urgência e emergência, né? Você vai falar, eu não faço essa prescrição, então eu te recomendo a procurar outro profissional que vá te atender, porque eu não vou fazer essa prescrição. Você não tem obrigação de prescrever remédio que o paciente quer, tá? E você estando num caso que não seja urgência e emergência, você pode sair do atendimento. Então você faz uma objeção de consciência, ele fala, esse tratamento eu não prescrevo. E eu não vou prosseguir o seu atendimento, tá? Procure outro profissional, vou te recomendar para outro atendimento, outro serviço, tá? Se for urgência e emergência, você vai seguir a sua conduta, você vai orientá-lo, o paciente, do que vai ser feito, mas como é urgência e emergência, você tem que agir, né? Então, sob pena de causar algum dano ou levar até a morte. Então, você vai agir e vai descrever no prontuário qual foi o seu raciocínio clínico para tomar aquela decisão. Beleza. Eu falo porque eu tenho amigos médicos que me perguntaram isso. Falaram, cara, o paciente chegou, estava tentando uma UPA de Covid e o paciente queria hidroxicloroquina. E a gente não tem comprovação científica da hidroxicloroquina e nem que ela tem algum efeito nessa doença. Aí, eu prescrevi com o termo de consentimento livre esclarecido. Mas, assim, eu não acredito. Aí eu argumentei, falei, cara, então, acho que se você não acredita, você pode passar o caso para outra pessoa. Mas eu acredito que a responsabilidade dele esteja resguardada com o termo. Estou certa? Sim. Você vai orientar, no termo você vai constar exatamente isso, que não tem comprovação de que é o remédio que está em experimentação ainda, que existem outras medicações, outros tratamentos também disponíveis. Você vai falar, se você já tiver conhecimento, aqui ainda está em estudo, né? Mas se você já tiver conhecimento, quais são os efeitos colaterais de utilizar a hidroxicloroquina? Você vai falar isso para ele, então você vai deixar todas as informações claras para ele. O que isso vai acarretar, o que pode trazer de dano ou não, o que pode não trazer de resultado, né? E aí ele fala, não, mesmo ciente disso, eu quero. Tudo bem.
Se você, depois disso, se sentir confortável em receitar ou em aplicar, tranquilo. Ah, bacana. Olha, a gente tem uma dúvida aqui. Um amigo nosso, o É. Renan, ele mandou aqui, ó, em relação aos pacientes idosos, que na prática são dependentes de outras pessoas, mas talvez legalmente não sejam. Como proceder? Escrever a Escrever a situação situação. no prontuário, que para mim não está aparecendo o resto. Isso. Então, assim, ó, se a pessoa ela tá lúcida, ela consegue, em medicina, né, nós temos um conceito que é diferente no direito civil, tá? E que é da capacidade. Na medicina, a gente fala do discernimento da decisão. Opa, voltou? Do Voltou. discernimento da decisão. Então, se você, como médico, está conversando com um paciente idoso e ele tem discernimento daquilo, ele está entendendo o que está acontecendo, o que você está falando, e ele consegue tomar decisões, tranquilo, você pode seguir. E a partir do paciente idoso, ele tem um acompanhante junto dele, que você vai explicando para o acompanhante também, tá? Mas a decisão, se ele tiver discernimento, a decisão é do idoso, não é do acompanhante, tá? A partir do momento que você achar que não está tendo discernimento, ele não está entendendo, ele não, por exemplo, ele chegou numa urgência e emergência, está com muita dor, não consegue, está gritando lá ou está desacordado, você vai fazer o atendimento e você vai explicar para o acompanhante dele o que está sendo feito, tá? Mas ali você vai tomar uma conduta para salvar o paciente, tá? Em se tratando de atendimento clínico, de eletivo, você pode explicar e esse próprio idoso tomar a decisão, tá? Então, se o idoso fala, eu quero, e o filho fala, não, 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 não vai tomar esse remédio não, ou não vai fazer cirurgia não. Você vai entender e você vai buscar conciliar aqueles dois para que se tome uma conduta pacificada, mas o que vai prevalecer é o paciente. Entendi. Bacana. Aqui, ó, chegou mais uma dúvida. Juridicamente, a gestante pode escolher a via de parto? Ela pode, né? Luciana, né? Luciana, você é de São Paulo? Se você for do estado de São Paulo, aqui nós temos a lei Janaína Pascoal, que garante que toda gestante, a partir da 39ª semana, ela pode escolher a via de parto, tá? Desde que não seja urgência e emergência. Então, a gestante ela pode escolher a via de parto desde que o quadro clínico aceite a via de parto escolhida, né? Então, o que nós temos visto algumas vezes acontecer a gestante tem aquela onda do parto humanizado e tal, as doulas acompanhando, falando assim, não, é parto normal. E aí, não tem dilatação. Não tem dilatação, não tem dilatação. E assim, não quero cesariana, não quero cesariana, não quero cesariana, só parto normal. Então assim, paciente, você está correndo o risco de matar o seu filho com essa sua decisão. Ou até de levar a risco a sua saúde. A intervenção, esse momento é um momento de intervenção e eu vou fazer uma cesárea. Mas isso tem que ser muito explicado, registrado no prontuário, para que não se confunda com violência obstétrica, que é um termo e uma vertente muito forte hoje de, não respeitou o direito da gestante à violência obstétrica. Mas calma aí, ela não pode abortar por opção dela. Então ela não pode também matar o filho escolhendo a via de parto. Então, a via de parto, ela tem que ser respeitada desde que o quadro clínico aceite a via de parto escolhida. Tá? Ficou claro? Ficou sim. Show de Beleza. bola. Deixa eu te Se tiver falar. mais alguma dúvida, pode mandar. Enquanto isso, te fazer mais uma pergunta. Se a gente quer estudar, procurar, pesquisar mais sobre o prontuário,
até para a gente saber um pouco mais sobre o nosso direito e deveres, né? Dentro desse assunto. Onde a gente pode fazer isso? Onde você recomenda fazer uma Legal. curadoria? Os conselhos, eles têm uma literatura muito farta, Pedro, sobre tudo, né? Então, sobre vários assuntos, tem os pareceres, tem as normas. Então, você pode conseguir no CFM, no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, de São Paulo e de todos os estados, eles têm livros gratuitos disponíveis, tá? Onde você pode baixar, fazer o download para se informar e se aprofundar, tá? Hoje nós temos canais que são especializados em direito médico, também isso está crescendo, tá? Então, o conselho, eu acho que primeiro, fonte mais confiável e que você vai estar extremamente atualizado do que está acontecendo, tá? Depois dos conselhos, você pode ir no meu perfil do Instagram. Lá eu faço vídeos, eu tenho aulas sobre cada um desses temas. Então eu falo sobre termo de consentimento, eu falo sobre Lei Janaína Pascoal, eu falo sobre atestado médico e assim por diante. Você tem outros perfis que são especializados, tá? Busque sempre pessoas que tenham essa vivência para trazer esse conhecimento prático, para não ficar só na teoria, que quando chega no dia a dia lá, da porta do serviço, a coisa muda diferente do que é a teoria, tá? Então, busquem isso. Mas os conselhos, com certeza, os sites dos conselhos tem muito conteúdo lá para vocês. Show. Tem vídeo, tem livro, tem parecer, tem tudo. Lá tem muito material mesmo. O Conselho de São Paulo tem palestras e mais palestras gravadas, seminários. Nossa, tem muita coisa. Eu acompanho mais de perto aqui de São Paulo. Então eu digo para vocês, o site do Conselho tem muita coisa disponível para vocês. Então, dica importante aí. Então, entrar no site do Conselho e seguir o Dr. Carlos no Instagram. Ó o merchan. Deixa eu te falar, tem mais uma pergunta aqui, ó. Legal. Eu não consigo ler porque... Deixa eu ver se eu consigo acessar ela aqui. Em um contexto de emergência, como funciona a questão legal dos cuidados? Há alguma diferença dos cuidados? Quais seriam esses cuidados, Gabi? Quando você trata de urgência e emergência, o médico ele tem que atuar, tá? Então ele tem que executar a melhor prática e melhor ciência para atingir o melhor resultado possível. Quando ele está em urgência e emergência, ele não tem que entregar um resultado, ele não tem que colher um termo de consentimento informado do paciente. Porque o paciente está em urgência, ele está sangrando, ele está infartando, ele está com muita dor, ele está alucinando, ele está em choque. Às vezes não dá tempo de notificar tudo ao mesmo tempo. Então, você vai tomar a sua conduta e a conduta que você entende melhor para o seu paciente e vai justificar no prontuário o porquê e o seu raciocínio clínico que levou àquela conduta, tá bom? Então, urgência e emergência é atuar, fazer acontecer, salvar a vida ou diminuir os danos ao paciente, tá? Depois, você vai lá e explica para o paciente o que você fez, quais foram as condutas e por que você agiu daquela forma. E, canetinha, registra tudo no prontuário, de forma clara, o raciocínio que você teve, por que você seguiu essa via ou outra, se tiverem duas formas de atuar, por que você escolheu essa? Você vai justificar no prontuário. E aí você está resguardado, tá? Porque se você deixar em aberto, pode vir alguém e falar assim, ué, mas por que você não fez o B? Por que você fez o B, sendo que você poderia fez o A? Só que você não justificou nada, então você escreve o seu raciocínio clínico, que aí você vai estar resguardado. Exatamente, Gabi, exatamente. Escrever, fazer, atuar. Salva.
diminui o dano, evita que o paciente tenha o quadro agravado. Depois, registra tudo que você fez e o porquê que você fez. Show. Carlos, dentro dessa pergunta da Gabi, me surgiu uma dúvida aqui. Uma situação um pouco específica, mas que às vezes acontece. No caso da emergência, e eu acho que caiu. Tentar reconectar aqui com ele, pessoal. Eu caí. Mas eu voltei. Vamos lá. Então, no caso dessa situação de emergência, o paciente deu uma entrada, por exemplo, um paciente menor de idade e necessita de uma transfusão de sangue, que é uma questão complicada, porque o paciente, no caso, a família e ele é testemunha de Jeová. Só que você não sabe, né? Porque o paciente deu entrada numa emergência. Você faz todos os procedimentos, como a Gabi falou, e depois anota. Só que você fez a transfusão. Sim. Como é que você pode se resguardar judicialmente para uma situação como essa? Legal. Primeiro, menor de idade, você nem questiona, você salva. Independente se você soubesse que testemunho de Jeová os pais são, tá? O Superior Tribunal de Justiça, ele tem um entendimento e ele já, olha que interessante, médicos seguiram a orientação dos pais e não fizeram a transfusão de uma criança que era testemunha de Jeová. Passou pela primeira instância, segunda instância, e no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que a responsabilidade pela morte da criança era do médico, porque o médico tinha a obrigação de salvar. Então, menor, você nem questiona, você vai e faz, tá? Se for maior de idade, a Testemunha de Jeová tem identificações, eles têm carteirinhas, tal, que eles falam que não aceitam. E, por exemplo, se tiver com o parente lá e comprove que eles são Testemunhas de Jeová e que o maior de idade, paciente, você segue a orientação se o paciente expressar a vontade dele, tá? Se o paciente não tiver condições de expressar a vontade dele, tá em urgência, emergência, chegou, e você tem a palavra do acompanhante, falando que é testemunha de Jeová, mas você não tem nenhum documento, nada que comprove que essa pessoa é testemunha de Jeová, eu recomendo que você vá e faça, que você salve a pessoa, tá? E aí depois você vai discutir, porque e se essa pessoa, esses acompanhantes são uns fanáticos aí, falam, não, porque ele não vai fazer transfusão, não vai transfundir, e aí? E ele não fala assim, não, eu queria, podia ter feito, né? Se ele não morrer, né? Então, é importante que assim, se você tiver a documentação e a manifestação prévia do paciente, então existe testamento vital, existe procurador vital em que você nomeia uma pessoa para ser seu procurador nas decisões médicas, tá? Testamento vital também, existe até um sistema que você cadastra o seu testamento vital e você consegue lá no hospital ver se essa pessoa tem mesmo um testamento cadastrado lá. Pode ser feito em cartório também, mas aí fica meio engessado se você não tiver isso na hora. Então, por isso que existe esse sistema do testamento vital, ou o procurador, que vai te falar, ó, não reanima, não transfunde, não aplica químio e assim por diante, tá? Agora, não tenho prova nenhuma, não tenho nada documentado e não consigo falar com o paciente, urgência, emergência, salva. E aí, depois vai se discutir se você tinha que acreditar naquela pessoa que estava ao lado ou não, tá? Show, beleza. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Você consegue ler? Há um tempo de... Deixa eu ver.
Há um termo de consentimento para realizar o procedimento eletivo em paciente contaminado ou em suspeito de infecção de corona. Caso tenha alguma complicação decorrente da infecção. Há um termo de consentimento válido para realizar um procedimento eletivo em paciente contaminado ou em suspeita de infecção por coronavírus. Caso tenha alguma complicação decorrente da infecção, você vai utilizar um termo de consentimento. O que é o termo de consentimento, né? O termo de consentimento, ele não é um documento em si, né? Um fim em si mesmo. O termo de consentimento, ele é a materialização da conversa que você teve com o seu paciente, tá? Então, se você for fazer um atendimento no paciente, em que ele está com suspeita de Covid, ou ele está com sintomas, está contaminado, isso pode gerar um agravamento do quadro, pode gerar alguma consequência, você vai explicar isso para ele, você vai colocar isso no termo também. Né? Você vai escrever, ó, por conta do seu quadro, se a gente fizer essa conduta, você pode ter essa e essa complicação. Se a gente não fizer essa conduta, você pode ter essa e essa evolução. Se a gente utilizar esse tratamento experimental, a gente pode ter esse resultado ou não, porque ainda é experimental. O que você está disposto a fazer? Então, você vai ter uma conversa franca com o seu paciente de forma clara e não técnica, tá? É importante que o termo de consentimento ele não pode ser técnico. Ele tem que ser para leigo entender. E se tiver termos técnicos, você traduz o termo ao lado dele para que qualquer pessoa consiga entender, tá? Então, você vai e explica para ele, ó, pelo seu quadro suspeita, você pode ter essa evolução. Tá? Então, você quer prosseguir, tenho essa e essa alternativa, qual que nós vamos utilizar, se for a critério do paciente escolher, ou se você sugerir, ó, vou sugerir essa porque eu acredito que o seu resultado maior vai ser esse. E tudo isso vai estar materializado lá no termo de consentimento livre esclarecido. Show. Carlos, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu, Pedro, a Liz, te agradece por essa live com a gente. Foi muito engrandecedor a gente conhecer um pouco mais, trazer isso para o pessoal, tirar a dúvida do pessoal que já está atuando, o pessoal que ainda desconhece o assunto, e trazer à tona esse assunto tão importante, né, que é o direito médico, e a gente poder conversar Sim. mais sobre, né, porque é algo que é muito pouco conversado e que muita gente precisa, né. Então, sempre que eu for, a doutora Priscila comentou na última live, você também comentou, a melhor precaução, a melhor segurança é a precaução, né? Você se precaver e conhecer os seus direitos, né? Conhecer tudo, os seus deveres também dentro da lei. Enfim, a gente te agradece muito pela sua presença aqui, foi muito bacana, muito obrigado. Que essa parceria nossa possa continuar mais para frente. Beleza? Pedro, cara, eu agradeço demais a oportunidade. Parabenizo novamente vocês pela iniciativa de estar falando de direito médico entre acadêmicos. Cara, isso é fundamental. Assim, os estudantes precisam olhar, né? Eu tenho seguidores que são residentes, e eles falam assim, né? Quando eu estava falando de preencher o prontuário, escrever bonitinho, fala assim, nossa, Carlos, mas eu quero escrever e o chefe fala que eu demoro demais preenchendo o prontuário. Eu falo, então, mas essa é uma virada de chave que tem que acontecer. Porque os médicos mais antigos, eles vão, toque de caixa, vão fazendo. E isso acabou causando uma insegurança jurídica para a medicina muito grande. Então, vocês que estão chegando agora no mercado, chegando para atender e para prestar essa assistência, vocês já têm que ter uma outra mentalidade. A mentalidade de se precaver prestando o melhor atendimento possível ao seu paciente. Então, com a informação clara e juridicamente resguardado, é uma medicina muito mais tranquila do que aquela coisa de atende, nossa, será que vai dar BO essa daqui? Aí o médico fica com a cabeça cheia. Então, meus parabéns pela iniciativa, Pedro. Transmita os meus parabéns para todos os membros. Fiquei muito honrado e feliz de ter sido convidado para estar junto com vocês. E não tenha a menor dúvida. Quer conversar, quer bater papo? Você já percebeu que eu falo pra caramba, né? Isso é bom demais.
Só me chamar que eu tô aqui, vamos conversar. O que eu mais quero é reduzir o risco jurídicos aí da medicina através de informação. Essa é a minha meta pessoal, minha família inteira é de médicos, então assim, eu luto demais para isso acontecer. Então, pô, vamos junto que tenho certeza que vai dar muito resultado. Parabéns e parabéns para todo mundo que ficou aí até essa hora acompanhando e estudando. Isso é muito bom. Show, muito obrigado mesmo, Carlos. Valeu, abração. Valeu. Um Até abraço mais. para todo mundo, uma ótima noite. Boa noite, pessoal.